Sejam bem-vindos a mais um tópico do curso Simulação e Controlo de Drones, este dedicado ao controlo. Neste vídeo, damos algumas noções de controlo, nomeadamente descrevemos os seus objetivos e algumas das suas estruturas e falamos de especificações de desempenho. Comecemos por falar no sistema, que sem controlo designamos por sistema em anel aberto. As variáveis de entrada no sistema são designadas de variáveis manipuladas, aquelas que podemos definir, ou perturbações, as que não podemos impor, não são manipuláveis. As variáveis de saída do sistema são designadas de variáveis controladas, as que queremos controlar para que tenham o comportamento desejado. Caso o sistema não tenha o comportamento desejado, então será necessário projetar um controlador de modo a que o sistema controlado satisfaça os requisitos de desempenho. Ao projetar uma solução de controlo, deve garantir-se por ordem de prioridade que o sistema controlado é sempre estável, o seu comportamento não reage significativamente a perturbações externas, sendo robusto às mesmas, e o sistema controlado reage de modo desejado a variações na entrada, com o desejado correspondendo às especificações na sua resposta transiente e estacionária a definir em função do sistema. São várias as estratégias de controle existentes. Comecemos pelo controle em anel aberto. Nesta configuração, o controlador é aplicado à referência de entrada, definindo de modo automático a entrada no sistema. Esta solução de controle requer um bom conhecimento do sistema e que as suas perturbações sejam desprezáveis, uma vez que a ação de controle não tem qualquer conhecimento da saída do sistema, sendo função apenas da referência desejada. Um exemplo desta estratégia é quando definimos, por exemplo, a força a aplicar no pedal do carro para acelerar, dependendo da experiência que temos de como essa força se irá traduzir numa velocidade. Neste caso, não podemos olhar para o velocímetro nem para a estrada, dependendo apenas do conhecimento que temos do veículo. Caso existam perturbações ou não conheçamos bem o sistema e queiramos controlar a velocidade, então será melhor incluí-la na ação de controlo, optando por uma estratégia de controlo em anel fechado. Nesta solução, a ação de controlo é função do erro de seguimento, a diferença entre o valor desejado para a saída e o seu valor medido. Nesta solução, a influência das perturbações na saída não é corrigida diretamente, mas antes indiretamente, através do desvio que provoca na saída relativamente à referência. Voltando ao nosso exemplo do carro, esta solução de controlo corresponde a conseguir a velocidade desejada para o carro, ajustando a força no pedal, olhando apenas para o velocímetro, nunca olhando para a estrada para ver se há variações na sua inclinação. Uma outra estratégia de controlo é o controlo em cascata. Esta solução de controlo assume que é possível dividir o sistema em subsistemas com dinâmicas diferentes, nomeadamente uma mais rápida, subsistema 1, e uma mais lenta, subsistema 2. Nesta estratégia de controlo, ambos os subsistemas são controlados por realimentação, o de dinâmica mais rápida no anel interior e o de dinâmica mais lenta no anel exterior. O controlador exterior fornece a referência para o anel interior. Nesta estratégia, parte das perturbações, as que afetam o anel interior, são atenuadas antes de afetarem o anel exterior, sendo deste modo menos perceptível a sua influência na saída. Esta estratégia de controle por realimentação em cascata é muito utilizada no controle de veículos, sendo também no caso do quadrirrotor. Tendo definidas as estratégias de controle a adotar, no próximo vídeo veremos o que poderá ser o controlador a implementar. Até lá!